Regiane, então, vamos lá, minha filha? Vamos lá. O texto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje é no livro de Daniel, capítulo 1, capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fez, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, a de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo, meu senhor. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que os demais jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e dava-lhes legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Gostaria de fazer uma oração antes da gente meditar nesse texto maravilhoso da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meditando um pouco da tua palavra, Deus. Senhor, neste momento, Senhor, peço que o Senhor esteja com a minha vida, que tudo que eu fale aqui seja somente para a honra e glória do teu nome, ó Deus. E que o Senhor possa estar alcançando corações que estão ouvindo a tua palavra, ó Deus. Senhor, perdoe os nossos pecados. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos maiores desafios dos nossos dias é manter a fé, a esperança e o ânimo diante de tudo que nós temos vivido e visto que tem acontecido com a humanidade. Nós vimos a prosperidade dos ímpios, que muitas vezes
Eles fazem a maldade e parece que nunca vão ser punidos, ou que quando são presos sempre dão um jeito de escapar. Por outro lado, a gente também vê o crente, né? O crente verdadeiro, que está sujeito, muitas vezes, de todos os tipos de doença, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos pessoais, e muitas vezes são vítimas de injustiças. E também, sem falar os nossos irmãos em outros países, que muitas vezes perdem a sua vida por amor ao Evangelho. Daí, muitas vezes, paramos e perguntamos, onde está Deus? Será que Deus não vê o que está acontecendo? Clamamos a Ele e parece que as nossas orações não chegam aos céus e Deus permanece em silêncio. Mediante tudo isso, esse cenário, esse contexto, muitos crentes se abalam, se tornam incrédulos, duvidosos, indiferentes, desanimados, e sua fé ela esfria. Ao invés de influenciar o mundo, de ser o sal da terra, é influenciado pelo mundo. O livro de Daniel, ele foi escrito para dar esperança ao povo de Israel, que ele estava enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua história. O tema deste livro é que Deus está no controle, Deus é soberano. E ainda que pareça que tudo está um caos, Deus ele está no controle. Deus é soberano e Ele intervém no mundo na hora certa. E vale a pena nós sermos fiéis a Ele nos momentos de dificuldades, nos momentos da crise. O povo de Deus, no texto aqui de Daniel, que nós lemos, o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor, que era inimigo do povo de Israel, inimigo de Deus, ele estava triunfando sobre o povo. Mas no capítulo 1, Daniel e os seus amigos, eles já tomam uma firme decisão, que é não se contaminar pelo mundo, não deixar se contaminar. Ao invés de ser influenciados, eles decidiram influenciar aquela cultura. Eles queriam ser diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Queriam dizer para os cativos, para os demais cativos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, queriam dizer para os demais cativos, para eles resistirem à cultura daquele momento que eles estavam vivendo ali, naquele contexto. Eles tinham sido levados escravos para uma terra bem longe, né? E a partir daquele momento eles seriam servos, escravos naquele lugar. No início do texto, Daniel fala que Deus entregou, no versículo 2, o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, e a esses levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Então, foi Deus quem deixou isso acontecer com o povo de Israel. Mas por que aconteceu, né? Na verdade, com o reino do sul. Porque o povo ele estava sendo desobediente com Deus. Por causa da idolatria, eles tinham largado a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, e passaram a adorar os falsos deuses de outros povos. E Deus, por muitas vezes, mandou diversos profetas para exortar aquela nação, tanto o reino do sul como o reino do norte, mas eles rejeitaram. Então, quem entregou o povo, quem deixou, foi a permissão de Deus que deixou o povo ser cativo. Chegando aqui no versículo 3, a ordem foi que o chefe dos eunucos, eles levassem cativos jovens, nobres e jovens da linhagem real. Teriam que ser jovens de boa aparência, inteligentes, cultos. E uma das funções
uma das estratégias para quando um povo queria dominar o outro era realmente já levar pessoas jovens da linhagem real, da linhagem da nobreza, porque não teria mais sucessores. E com isso faziam deles seus eunucos, né, que serviam. Daí eles começavam a servir como sábios, consultores, e tinha funções de administração no reino onde ele foi levado cativo. A estratégia era levar jovens de 12 a 14 anos. Né? A intenção deles, dos caldeus, era mudar a identidade desses jovens, começando pelo idioma, depois os costumes, como a alimentação, mudança dos nomes, como nós vimos aqui no texto, e a religião deles. O mesmo acontece hoje com os nossos jovens, com os crentes, né? Sabemos que não existe ideologia neutra. A internet, os filmes, a TV, o mundo quer mudar a nossa identidade. Eles querem transformar o crente em crentes mundanos, né? Tirar tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Daniel, ele não pôde evitar algumas mudanças que aconteceu com ele, com relação ao nome dele, com relação ao idioma. Ele teve que aprender a língua dos caldeus, até para uma sobrevivência dele, né? Mas uma coisa ele pôde rejeitar, que foi a alimentação. Mas por que alimentação? Na lei de Moisés, um judeu piedoso, ele se guardava com relação à alimentação. Então, com certeza, ali na mesa do rei, tinha alguns alimentos que eram proibidos na lei mosaica. Por exemplo, carne de porco, carne de coelho. Então, um judeu piedoso, ele realmente, um judeu que amava Deus, um dos sinais do seu amor a Deus era guardar essas leis mosaicas. Daniel, ele decidiu e agiu. Conversou com Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, né? Para fazer um teste, propôs fazer um teste, né? Apesar de Aspenaz ficar temeroso com relação à alimentação, com a ordem que o rei deu, mas Deus, da sua infinita bondade, ele o versículo 9 diz que, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, foi Deus quem mudou o coração do chefe dos eunucos, e realmente ele pôde fazer essa parte. Ele pôde trocar a alimentação dele, que ao invés de ele desobedecer a palavra de Deus, as leis mosaicas, ele resolveu, Deus mudou o coração e concedeu a eles que comessem legumes e bebessem água. E Deus, através de algo, digamos assim, maravilhoso na vida deles, pôde, através daqueles alimentos, em pouco tempo, nós sabemos que foi muito pouco tempo, 10 dias, mas em 10 dias foi algo miraculoso. Daniel e seus amigos estavam muito mais saudáveis que os outros amigos dele. Então, ao invés de ser influenciado por toda aquela cultura que estava ali do lado dele, ele influenciou. E Deus deu inteligência sobrenatural a Daniel e seus amigos. Após a entrevista que eles fizeram com o rei Nabucodonosor, eles foram achados muito mais sábios e inteligentes que os demais. O texto fala 10 vezes mais sábios que os demais que ali estavam servindo diante do rei. O texto fala também que Daniel serviu até o versículo 21, que ele serviu até o primeiro ano do reinado de Ciro. Quer dizer que foram aproximadamente 70 anos influenciando aquela cultura. Todos nós conhecemos um fato interessante aqui. Todos nós sabemos a história daqueles 3 reis magos que vieram do Oriente quando Jesus nasceu para adorar ele, adorar o Messias. Mas de onde que esses 3 reis magos que vieram de tão longe
eles souberam dessa informação de que viria o Messias. Aí a resposta foi que, através dos ensinos, durante 70 anos, Daniel, ele influenciou, ele ensinou a palavra de Deus ali no meio da cultura dos caldeus. Então ele plantou, durante 70 anos ele plantou, e após 70 anos, e após um período de muito tempo, aqueles magos do Oriente, aqueles magos que vieram adorar Jesus no nascimento, eles moravam naquela região que era a Babilônia. Então Deus preservou a palavra dele, né, através dos ensinos de Daniel. E o que Deus quer nos ensinar com isso? Que Deus, ele está no controle de todas as circunstâncias. Precisamos crer na soberania dele. Se nós não cremos na soberania de Deus, que ele está no controle, nós vamos ser influenciados por toda a mentira, por toda a cultura mundana que vem sobre nós todos os dias nos atacar. Deus, o que nós aprendemos também? Que Deus, ele recompensa a quem permanece fiel. Daniel e seus amigos, eles foram fiéis a Deus naquele momento, e Deus recompensou a eles, dando sabedoria, dando inteligência. E o livro de Daniel é um livro muito rico, muito bom, muito cheio de esperança para o povo de Deus. O livro de Daniel mostra também que é possível nós, como crentes, dizermos não a este mundo, de sermos capazes de influenciar, ao invés de sermos influenciados por ele. Mas quem pode nos dar que nos pode fortalecer é o próprio Deus. Então, através de Deus, nós somos fortalecidos para influenciar este mundo que caminha em trevas. Daniel também, o terceiro motivo aqui que nós que Deus quer nos ensinar, é que Daniel, ele sabia o tempo, exatamente quanto tempo ele ia ficar ia haver o cativeiro na Babilônia. Seriam 70 anos. Mas como que ele sabia disso? Estudando a palavra de Deus. Os profetas anteriores diriam que o cativeiro iriam durar 70 anos. E através disso ele pôde manter a esperança dele, a promessa dele, de Deus, que o cativeiro ia acabar. E nós, como crentes, como que nós vamos vencer o mundo? Estudando através do conhecimento da palavra de Deus. Como que nós podemos manter fiéis a Deus? Sabermos que tudo isso, né, que tudo vai dar certo, que o que nos espera não é só o que está aqui, existe algo maior. É através da palavra de Deus, e é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Nós somos salvos, e nós temos a certeza de que isso será cumprido, a salvação, através da palavra de Deus. Que possamos ser luz, que possamos ser influência no meio deste mundo caído, e que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, entendimento, a levar a sua palavra àqueles que precisam de luz para este mundo. Amém.